Bastidores da Política no ar, e hoje a gente recebe um convidado que já é conhecido aqui de você que está mais atento nos nossos episódios do Bastidores da Política, é o Marcos Espinosa. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre ele, pode ir lá na nossa página do Spotify, na primeira temporada, episódio 18, que o Marcos contou como é que ele veio parar aqui, toda a sua história, né, Marcos? Como é que é o trabalho aqui na LESP, mas o Marcos, ele é um assessor parlamentar aqui da casa que conhece muito de regimento interno, muito do funcionamento dos processos legislativos. A gente sempre busca o Marcos para tirar dúvidas. A gente está sempre ali batendo na porta dele, mandando mensagem para tirar dúvidas aqui, né, sobre esse processo que é complexo, né, o processo legislativo, tem muitos termos. E agora a gente está voltando então do recesso, tem aí um segundo semestre de muita atividade, né, pela frente, de muita expectativa. Então eu queria que você falasse qual que costuma ser o foco da LESP em um segundo semestre do ano. Claro. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Estou aqui. Dizem que eu entendo de regimento. Começar a acreditar desse jeito. Pode acreditar. Amanhã a gente tem o retorno, né, das atividades do segundo semestre desse ano. Então, vamos ver o que vem aí pela frente. A gente tem... É tipo a vida. Tem muita coisa prevista para acontecer. Vamos ver o que é que vem em que ordem, né? E tem uma delas que é, de certa forma, mais importante, né? Vamos dizer assim, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Exato. O que é a Lei Orçamentária Anual? A Lei Orçamentária Anual, ela é, eu diria que é o fechamento do ciclo orçamentário, que a gente fala muito de as sopas e letrinhas, vamos falar de umas sopas e letrinhas aqui. A gente teve agora, em junho, para poder fechar o semestre, a aprovação da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. Essas diretrizes orçamentárias orientam a forma como vai ser construída essa lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, ela só é a mais importante porque é nela em que o executivo vai dizer exatamente quanto de dinheiro vai ser empregado para a execução de cada um dos programas, para atingimento de cada uma das metas. Então, até então a gente está falando de expectativas, de ideias, de objetivos. Agora a gente vai falar de dinheiro. E eu acho que é o interesse de todo mundo saber de onde vem e para onde vai. E aí, nesse processo, né? Então, é o executivo que manda a LOA aqui para casa. Tem uma data específica para chegar? 30 de setembro. 30 de setembro, especificamente? 30 de setembro é a data limite que a Constituição estabelece, que é o dia para o dia limite. Se quiser mandar no 29, pode. Antes. Geralmente manda no 30 à tarde e o pessoal da SDP fica enlouquecido para conseguir achar o arquivo e mandar a tempo para a imprensa oficial. Mas é a data limite que está lá prevista. É legal que você já está mostrando até um bastidor aí, né, desse recebimento que não é assim tranquilo, é sempre na pressão. Tranquilo aqui, a gente faz de conta, a gente tenta parecer, transparecer, mas por dentro tá enlouquecido. Aí ele chegando, então, aqui, a LOA chegando aqui no dia 30, possivelmente, né, como de costume, tradicionalmente, dia 30. Como é que os deputados tratam desse tema aqui na casa? Passa por comissões também? Como é que é a tramitação, né, a palavra que a gente usa para esse processo aqui legislativo? A tramitação, ela vai ser recebido o projeto, ele vai ser publicado em Diário Oficial e após, em geral, a gente deixa mais ou menos uma semana, que é o tempo de verificar se o arquivo está ok, se todas as... Porque se a gente está falando de um projeto que tem, assim, mais de 1000 páginas. Nossa, São muitos arquivos e muitos anexos, exatamente por conta desse nível de detalhamento. A gente vai afunilando a importância e o detalhamento do PPA para a LDO, para a LOA, e chega nesse ponto eu tenho assim, quantos reais são destinados para cumprir a meta de erradicação da evasão escolar para aquela faixa etária. Então assim, então é muito grande o negócio. O arquivo ele é disponibilizado, ele é verificado, ele é conferido e ele vai para um sistema próprio para eventual criação de emendas orçamentárias para esse projeto. Então, aí tem um programa próprio para isso. Em geral, demora uma semana para ficar organizado e aí é aberto o período de pauta de 15 sessões. Aqueles dias úteis de atividade plenária, de segunda a sexta, que geralmente a gente passa o mês de outubro inteiro com isso. Então, primeira semana para organizar, segunda, terceira e quarta para elaboração de emendas. Encerrado o prazo de pauta de emendas, ele entra na Comissão de Finanças. É uma das exceções em que não são todas as comissões, e muito menos a Comissão de Justiça que analisa esse projeto, só a Comissão de Finanças.
E aí nela é designado um relator, vai fazer o seu parecer, vai analisar todas as emendas, e é um projeto, assim, que eu estou falando de 12 mil emendas que são apresentadas. É tudo mega. Coisa, né? LDO é tudo mega. A gente está falando de 280 bilhões de reais. Óbvio que tudo vai ser nesse patamar, nesse volume de coisas. E aí o parecer é preparado, elaborado, e aí passou-se o mês de novembro, porque vai um mês inteiro para isso. Em geral, é na segunda semana de dezembro que o projeto realmente entra em plenário para início de discussão e votação. E aí a gente tem essa discussão na comissão, que é uma discussão ali mais geral entre os deputados que fazem parte da CFOP, depois ainda entre todos os deputados da casa no plenário, mas eles também podem, dentro dos gabinetes, discutir esse tema e apresentar ali as emendas, né, as alterações. Sim, então, sim. que são as emendas orçamentárias? Não, essas são outras, emendas né, ao projeto da lei orçamentária. Ah, tá. Emendas ao projeto da lei orçamentária. Emendas orçamentárias vai confundir um pouco, Sim, porque também está envolvido, é que assim, como você falou, acho que o projeto mais importante que a gente tem aqui todo ano. Não tem escapatória. E tem também ali envolvidas as emendas impositivas dos gabinetes. Então, assim, tem as emendas que são feitas no período de pauta, que a gente em assessoria define como emendas políticas para a lei orçamentária. Porque são emendas assim, eu não preciso me preocupar com um teto. Eu não tenho um limite de apresentação. Se o gabinete quiser apresentar uma, ou quiser apresentar as 500, apresenta. Eu quero mexer sei lá, no orçamento do Tribunal de Justiça do Estado. Eu consigo fazer esse tipo de emenda nessa fase de pauta para essa emenda que é política. As emendas que são impositivas, que são aquelas limitadas, ela tem um valor de teto. São emendas que obrigatoriamente o Executivo vai ter que cumprir. Então ali o parlamentar, o gabinete vai ter que dizer, olha, se eu tenho um teto, vamos imaginar, eu acho que, vamos arredondar, que acho que do ano passado foi em torno de 10 milhões. Metade obrigatoriamente na área da saúde. Então eu não posso falar, eu quero 50 milhões para o IANSP. Você não tem essa emenda. Você trabalha aumento de recursos para o IANSP na fase das emendas de pauta. Porque lá você consegue ter uma coisa que é mais coletiva, um convencimento coletivo para uma ação que não é só sua individual, que vai valer, que todos vão poder colaborar. Então aí você consegue mexer em maiores valores. Então por isso a importância dessa fase da pauta, das emendas de pauta que os gabinetes apresentam. E o volume de 12 mil emendas, você imagina a quantidade de coisas. Porque tem as coisinhas regionais e tem as coisas globais, né, que afetam todo o Estado. Então tem tudo ali junto e misturado nesse momento de caos, mas extremamente importante, que é o da emenda orçamentária. E normalmente, né, a gente tem agora por agosto as audiências públicas do orçamento. São aí os encontros dos parlamentares, eles vão em todas as regiões aqui do estado, vão presencialmente mesmo em câmaras municipais. Já tivemos audiências fora das câmaras, né, em hospital até, mas eles vão justamente para entender diretamente com a população qual que é essa demanda de uma região específica, de uma cidade específica. E esse ano, em razão das eleições municipais, essas audiências já foram feitas, né? Sim. Como que esse assunto é tratado, como é que ele é incorporado e se fez alguma diferença, então, o fato da gente ter tido essas audiências antes do prazo correto, de certa forma, né? Mas do prazo usual, acho que é mais a palavra mais correta de ser usada, mas se faz alguma diferença, então, no resultado final? Em condições normais de temperatura e pressão, a gente começaria agora, né? Porque vamos partir de uma questão de lógica. Se o projeto vem daqui a pouco, eu vou falar agora sobre o que eu quero que esse projeto tenha. Sim. Então, quais são as expectativas? A gente já tem uma noção de qual vai ser o valor global do orçamento, então a gente já tem uma ideia de como vai ser a distribuição. Por conta de ser um ano eleitoral, antecipou-se esse calendário, então aconteceu no primeiro semestre. Até houve algumas coisas curiosas de bastidores da Comissão de Finanças, porque calhou de que a última audiência pública do orçamento, que é realizada sempre aqui na Assembleia, aconteceu justo na semana em que estava pronto o parecer da LDO na Comissão de Finanças. Ave Maria. Então havia uma expectativa de que a audiência pública fosse para tratar da LDO. Mas não era para a LOA.
Porque, E entendeu? aí ficou toda essa confusão. Ficou. Ah, mas a gente vai porque vai falar, por exemplo, da questão da FAPESP. Mas a FAPESP não tá, né? Tá no outro projeto. Ah, mas não é, não é do outro. Entendeu? Então houve essa confusão. Normal, acontece. É raro, mas acontece Nas sempre. melhores famílias. É né? raro, mas acontece sempre. Mas é assim. Então, cria-se uma expectativa, porque, de novo, é o projeto mais importante, porque é o projeto que vai fazer com que o recurso do Estado chegue para onde precisa. Né? A gente fala sempre da importância do orçamento, do dinheiro, porque é ele que vai fazer as coisas acontecerem. E a gente aqui na Assembleia é um catalisador do que acontece, do que está acontecendo na realidade em todos os locais. A gente só fica sabendo o que está acontecendo no município, lá na região administrativa de Presidente Prudente, por conta disso. E não é só o que está acontecendo, quais são as demandas, quais são as necessidades, quais são as expectativas. Aí a importância da realização das audiências públicas, que são itinerantes, que vão até lá, porque seria muito simples, e já aconteceu, de serem audiências virtuais. Época de pandemia aconteceu isso, então vamos só abrir um link para a pessoa entrar e falar. Mas é muito diferente, como você falou, já aconteceu de ser num hospital. É outro mundo. Você vê na realidade, puxa, eu estou vendo a necessidade, eu estou vendo o que está acontecendo, o que precisa. E por isso que é muito importante. Eu acho que ter sido antecipado não é prejudicial. Lógico, vai ter coisa diferente. A gente pode até conversar sobre isso, porque daqui a pouco a gente vai ter eleições municipais. Então, certos tabuleiros vão ter suas pecinhas alteradas, mas no fundo, o jogo continua sendo o mesmo. Então, as demandas já existem e existirão. Então, as expectativas, as perspectivas para execução orçamentária no próximo ano vão ser mais ou menos, já são hoje conhecidas e vão ser as mesmas após as eleições municipais. Mas a realização das audiências é muito importante. E vai servir de subsídio, pelo fato de já terem acontecido no primeiro semestre, eu acho que com muito mais força para que os parlamentares elaborem as emendas agora, nesse momento. Porque você imagina, estariam acontecendo um parlamentar que é da região de Bauru. As audiências vão acontecer no final de outubro. Puxa, mas eu já quero fazer as minhas emendas agora, eu vou esperar acontecer para apresentar no final? Já aconteceu, eu já sei quais são as demandas, já posso apresentar. Né? Então já dá para facilitar o trâmite, inclusive por conta disso. Pode, então, até mudar nessa decisão, a eleição, né? Mudar na decisão de um deputado destinar para uma região, para outra, porque às vezes ele tem... Porque, assim, tem deputados aqui que são do mesmo partido de prefeitos. E eles vão ter ali, obviamente, um diálogo melhor. Eles vão conseguir entender o que aquela cidade precisa. E se é de uma oposição, eles não necessariamente vão entender o que aquela cidade precisa. Então, enquanto a eleição anda e a discussão da LOA anda, isso, então, vai alterando a disposição, a decisão dos deputados? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente porque nessa fase da pauta de emendas, que são as emendas técnicas, emendas políticas, eu só posso apresentar naqueles 15 dias, beleza. Vão acontecer após o primeiro turno. Então, a imensa maioria das cidades do estado de São Paulo não terá segundo turno. Então, vai acabar ali mesmo, eu já fico sabendo qual é o cronograma. Já para as emendas impositivas, que são aquelas emendas que realmente eu sei que eu vou poder obrigar o executivo a cumprir, porque está na Constituição, ele é obrigado a fazer isso, salvo detalhes técnicos, isso eu vou apresentar lá no finalzinho de novembro, quando o projeto for para o relator na Comissão de Finanças. Então já vai ter aí, toda a panorama cena já está dado. Fechada, Não, com né? certeza, com certeza. Interessante. E uma coisa que eu não sei se todo mundo que está acompanhando a gente sabe, né, que tem o Legislativo, ele tem 2 datas de recesso, que é no meio do ano e no final do ano. Sim. E os deputados, eles têm que aprovar LDO e LOA para poder sair para esse recesso, né? Exatamente. A Constituição, que permite que a gente tenha um pouco de paz com os deputados em recesso, ela estabelece que só entra no período de recesso do mês de julho, de 1º a 31 de julho, se votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e em dezembro, de 15 de dezembro a 31 de janeiro, se votados a Lei Orçamentária Anual e as contas do governador.
Ah, também né? tem as contas, é Tem as verdade. contas do governador. E aí é engraçado, porque eu só posso descansar no final do ano se eu votar o que aconteceu e o que vai acontecer. É verdade. Né? O que já foi do ano anterior, o que virá no próximo ano. Então deixei a casa pronta, aí dá para parar de plenário, porque você sabe que a gente não consegue sossegar nunca, né? E nos seus anos aqui de experiência, já teve algum dia que esse recesso demorou pra sair ou não saiu? Já aconteceu, sim. Eu não peguei foi num ano antes de eu vir De pra você cá. entrar. Eu vim pra cá em 1915, brincadeira. Em 2007. Eu já tava anotando, porque você falou 1900, eu tava anotando, mas 15, eu acho que não. Tô parecendo a Vera do Titanic, faz 84 anos. Foi em 2005 ou 2006, se eu não me engano, que simplesmente não houve recesso do final do ano. Nossa. Porque não houve acordo sobre a construção do orçamento, que seria aprovado no ano seguinte, então não teve recesso. Teve continuidade da sessão legislativa. Eu já peguei, e aí foi uma coisa. Eu só consigo tirar férias, marcar férias, depois do dia 20 de dezembro. Uhum. Porque daí eu garanto, tenho uma expectativa A maior, expectativa é mais positiva, que vai estar em recesso. Eu já tirei uma vez férias, fui viajar no dia 21. Nossa. E eles votaram no 24. Nossa, no pleno Natal tava votando aqui. Eu abri o computador, ela viajou. O que o fulano tá fazendo na tribuna? O que tem tribuna hoje? Tinha tribuna, porque estavam acontecendo. Sim, são casos específicos. Em geral, acontece quando tem a transição de governo. Porque aí é aquela coisa assim, briga, então, peraí, você tá aprovando um que foi elaborado para o este, mas é o outro que tá assumindo. Então, sabe, tem... Casa política, temos dessas, né? Mas no meio do ano, às vezes acontece mais uma pressão de que não temos pressa. Não precisa acabar até dia 30. A gente pode ir e vai. 2, 3, 5. Em geral, a primeira semana de julho e a semana após o dia 15 de dezembro, a gente sempre fica em expectativa. Não vou marcar nada, recesso ou revezamento das equipes depois. Pode acontecer, acontece. Mas os últimos anos, não fale para ninguém, mas tem sido tranquilos. Então a gente tem conseguido cumprir, as conversas têm fluído, as pressões têm sido eficientes de um lado e de outro, então a gente consegue chegar no deadline, ali, naquele limite e conseguir fazer a votação dentro do prazo para que tenha o recesso. Agora eu quero colocar uma nova letra aí nessa sopa de letrinhas, que é o PPA, então o Plano Plurianual. Sim. Eu não vou explicar aqui muito, porque eu vou deixar para o especialista explicar, mas queria que você contasse então um pouco o que é o plano... Já tá aqui. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, então, o que é o Plano Plurianual e a novidade que a gente... Não novidade, né, mas a gente teve aí um período diferente esse ano, ele foi aprovado um pouquinho depois, então explica pra gente, por favor. Sim. Voltando à sopa de letrinhas do orçamento, temos o ciclo orçamentário. O plano plurianual, ele é um projeto que a gente discute na Assembleia a cada 4 anos, porque ele tem uma validade quadrianual. Ele serve para delimitar o que é que o governo quer do Estado ao longo de 4 anos. Ele serve para delimitar o que virá em cada uma das LDOs por esse sentido. Então eu tenho uma meta de, ao final de 4 anos, alcançar 100% de X objetivo. Tá? Então a cada um desses 4 anos, 25, 50, 75, 100. Né? Eu preciso dessas diretrizes, dessas metas, para eu poder construir a LDO, que vai dizer como eu alcanço. São camadas de problemática. Então, primeiro eu digo o que eu quero, segundo, como que eu construo, e a terceira, que é a LDO, como que eu faço para pagar e executar a sua concretização. Então, a gente teve mesmo, porque no ano passado, que era para ter sido aprovado o PPA, e o PPA ele vem em agosto do primeiro ano do mandato do novo governador. Então, ele vai valer a partir do ano seguinte. E veio no meio do ano passado, tramitou, mas não foi aprovado no final do ano. E não vale para ele a regrinha do eu preciso aprovar para ter recesso. Vale para a LDO, não vale para o PPA. Então, não foi. Havia discussões políticas, com base e oposição, então não foi. Foi aprovado agora no primeiro semestre.
Então já foi aprovado a tempo de reformatar a LDO, porque a LDO já veio, ele ainda não tinha sido aprovado, né? Então ficou ali na expectativa, aprovou um, mudou a redação, aprovou outro, arrumou a redação, e agora sim a gente vai ter uma LDO, uma LOA que vem com base num LDO já em vigor, com base num PPA já em vigor também. Entendeu? Então, assim, na prática, são poucas diferenças conceituais e técnicas, mas faz a diferença por conta disso, porque agora eu consigo cobrar, eu consigo exigir, eu consigo assegurar destinação de recursos para fazer cumprir aquela meta. Senão fica uma coisa vaga. Eu quero reduzir a evasão escolar. Como? Verdade, não sei como. Entendeu? Eu preciso fazer, não, eu tenho dinheiro destacado para isso, quais são as ações, os programas que eu vou executar? Então tem tudo agora voltando à linha à ordem e aos seus devidos trilhos. Então tem essa volta à normalidade, digamos assim, de que teremos uma LOA com base numa LDO, com base num PPA. O PPA de um governo... Porque, assim, é aquela coisa, né? O PPA, ele vale por 4 anos, mas o novo mandato, ele manda aqui o texto, né? No primeiro ano, para começar a valer, seria no segundo ano do mandato dele. Isso. E, então, tem ali um último ano que eles ainda estão cumprindo o PPA do governo anterior. Mesmo que seja o mesmo reeleito, né? Mas, enfim, do mandato anterior. Sim. E aí... ficou ali como se fossem 2, 3 meses sem esse direcionamento, a gente pode dizer dessa forma? Não, porque como o novo governo, ele toma posse em 1º de janeiro, mas ele vai executar um orçamento que foi aprovado no ano anterior. Então, mesmo que tenha tido essas brigas e tenha sido reformatada a lei orçamentária que foi aprovada em dezembro, eu já digo para o novo governo que você vai ter que lidar com isto. Ele então, já chega sabendo que já ele tem chega pela sabendo frente. que tem isso. Você vai executar este orçamento com base nas diretrizes que foram criadas 4 anos atrás. Esta é a última. Então agora você vai assumir, você vai estabelecer suas novas prioridades, vai apresentar para a Assembleia quais são, e aí sim, a partir do ano seguinte, você vai ter as suas metas, e as suas diretrizes, e as suas orientações. Então, o primeiro ano é continuidade da execução orçamentária, embora tenha uma diferença muito grande na condução política, quando há transição de governo, né? Porque às vezes há continuidade, às vezes há substituição, mas mantidas as mesmas forças políticas, mas ele dá continuidade nessa fase, nesse aspecto específico da execução orçamentária, já está lá. Já está lá definido, você continua. Por isso que vem dessa forma, a Constituição já prevê. Olha, você tem o primeiro semestre para conhecer o ambiente, para entender a situação, construir o que você quer, e aí sim, no ano seguinte, você vai ter as suas metas, as suas diretrizes e o seu orçamento, conforme você construir. Agora, voltando rapidamente, já que a gente está encaminhando aqui para o final, mas voltando rapidamente para o fato de que estamos aí nesse período eleitoral, muda. O que muda, na verdade? Porque a gente sabe que muda um pouquinho aqui o funcionamento, as coisas também que deputados podem ou não podem fazer. Como é que a gente vai ter aí um segundo semestre com eleições e o funcionamento aqui da LESP, o que os deputados podem ou não podem fazer? Vai ser corrido para os parlamentares, mas eu acho que a tendência é que seja um pouco tranquilo para o plenário da Assembleia. O que acontece? Eu particularmente acho, converso com os meus colegas, que o ano de eleições municipais é muito mais trabalhoso do que as próprias eleições para os deputados. Porque é um momento de construção de alianças, de você plantar as bases nas suas bases eleitorais, para que daqui 2 anos, você possa colher. Então, o trabalho é muito mais no apoio às eleições dos prefeitos, às eleições dos vereadores. Então, é fora. É fora. Vai ter coisas aqui, sem dúvida alguma.
sem dúvida alguma. As comissões precisam acontecer. A gente aprovou aquela leva de projetos no final. Foram, só de autoria parlamentar foram 78 projetos aprovados no primeiro semestre. Quantos tiveram emendas parlamentares? Aí... Emendas na hora de votação? Todos esses que tiveram votação... Não todos. Todos os que tiveram ali precisam passar por redação final na Comissão de Finanças para poderem ir para o governador decidir se vai sancionar ou vetar. Então eu preciso de uma reunião da Comissão de Finanças para que esses projetos sejam concluídos, seja feita a minuta de autógrafo, e aí ele tem a continuidade de decidir se... Então, assim, precisa de uma comissão de finanças para isso. Funcionando para isso. Tem secretários que não vieram prestar contas para as comissões no primeiro semestre. É obrigação constitucional deles prestar contas. As comissões vão ter que se reunir. Então, assim, provavelmente não vai ser aquele semestre atribulado até outubro, né? Vai ter uma calmaria bem relativa, com relação a isso. Mas a expectativa na Assembleia, neste começo de recesso, é de tranquilidade. Vamos ver o que sobrou, vamos ver o rescaldo de incêndio, o que sobrou, o que precisa, o que ainda é matéria que dá para discutir, que não demande... Porque tudo que demandar comparecimento em massa de deputados não vai dar certo. Não vai conseguir. Eu preciso uma terça-feira, vai ter uma verificação, eu preciso que tenha 48 votando. Não, tira da pauta. Desiste, porque senão não vai dar certo. É acordo, é consenso, vai ser simbólico? Legal, bora. Do contrário, não vai acontecer. Porque vai ser difícil por conta disso. O deputado está fazendo, está correndo lá no interior, ele não vem para cá para isso. Eu sei, tudo bem, é obrigação dele. Mas tem coisas mais importantes acontecendo. E exatamente porque a gente conversa muito sobre isso também, que a vida acontece lá nos municípios. Essa frase já deve ter ouvido várias vezes por aqui, né? A vida acontece nos municípios. E é um fato. É lá que está acontecendo. É lá que estão as pessoas. As pessoas moram nos municípios, não moram no estado, né? Então, lá que acontece, lá que tem um problema de saúde, lá que tem um problema de educação, lá que tem um problema de segurança, lá que precisa ter soluções. Tirar esse foco nesse momento de lá é vazio, é inútil. Então, não vai acontecer. Então, esse retorno vai ser um pouco tranquilo nesse aspecto, de que não devemos ter audiências públicas, projetos problemáticos, projetos de... Vai ficar tudo numa certa calmaria. Agora, em novembro, a gente volta a conversar sobre caos e gritaria que vem aí, porque o finalzinho do ano sempre promete. Sempre aquele finalzinho ali. Vamos fechar o que ficou pendurado. E exatamente por conta de algo que você também falou agora há pouco. O panorama, embora não tenha uma variação radical, ele vai ser outro. Teremos outros prefeitos, outros vereadores nos municípios. Seja porque foram reeleitos, é outro governo, são outras correlações de forças, certo? Então, seja porque sejam outros eleitos, é uma nova correlação de forças, outras formatações de Câmara. Então, tem mudança. E isso afeta o Estado, sem dúvida alguma. Bom, e aí você volta aqui então para comentar as expectativas desse caos que pode ser instalado aqui a partir de novembro, né? Obrigada por participar com a gente, Imagina, eu que agradeço, à disposição. Esse foi então o Bastidores da Política, a gente entendendo bastante aqui desse segundo semestre da Lesp, que deve ser de uma relativa calmaria, como o assessor parlamentar Marcos Espinosa contou aqui pra gente. Até o próximo episódio.